Fundos imobiliários de logística. Como basicamente são galpões imensos para estocar e distribuir produtos, eles dependem muito do e-commerce. E para o e-commerce, juros altos e vida normal pós-pandemia são uma espécie de criptonita. Mas agora o cenário está ficando mais favorável para esses fundos. O que é que está acontecendo? E quais são os 7 melhores FIIs de logística para esse momento? Assunto do Cafeína. Olá, o Cafeína tá no ar. Uma classe de ativos que normalmente sofre por conta de juros em patamares elevados é a dos fundos imobiliários. Os FIIs de logística tiveram recentemente um período, digamos, tenso e intenso, com as companhias de e-commerce, suas principais clientes, sofrendo após o gradual retorno da vida ao normal, mostrando que o boom atingido na pandemia e também atingido graças ao isolamento tinha ficado no retrovisor. Mas parece que eles estão dando a volta por cima. Antes de mais nada, várias informações que a gente vai dar nesse programa vieram do relatório semestral do Itaú BBA sobre FIIs de logística. Você está vendo a carinha dele aí na tela. O relatório é assinado pela Larissa Gatti Napo e pelo Marcelo Potenza. Mais para frente a gente vai falar quais são os fundos que eles recomendam nesse setor. Então, fica aí. Olha, como você já deve estar cansado ou cansada de saber, a alta dos juros acaba minguando o consumo das pessoas, ou reduzindo o consumo, e como consequência tem forte impacto no caixa das varejistas. Apesar da gente ter entrado em um ciclo de baixa dos juros, com a Selic já tendo sido cortada 2 vezes, os saldos positivos mais visíveis devem demorar para chegar. Existe um gap, um lag. Até os cortes fazerem efeito e as pessoas voltarem a comprar, tem um tempo de intervalo. Então, nós temos que esperar um certo período. Só que aí já entra a surpresa positiva dos fundos imobiliários de logística. Se o comércio recuou no começo desse ano, o esperado era que as companhias iriam devolver os seus galpões, porque não estão usando tanto, certo? Mas o que aconteceu foi o contrário. O crescimento esperado da vacância não se confirmou no primeiro semestre. Depois de subir um pouco no final do ano passado, agora em 2023, para surpresa de muitos, o número de galpões vagos diminuiu. Melhor e mais surpreendente ainda, o patamar de desocupação aponta para a menor vacância da série histórica. O mercado se recuperou e ignorou completamente o noticiário negativo para varejistas. E com isso, os FIIs de logística estão muito bem, obrigado. E que noticiário negativo, né? No começo do ano, a gente teve a crise da Americanas, para não dizer fraude. A varejista era um player muito relevante do mercado e perdeu boa parte do seu share. Mais interessante ainda, a vacância diminuiu mesmo com o número de galpões disponíveis tendo aumentado. Com todo o boom do e-commerce, várias companhias olharam para esses ativos e fizeram investimentos no setor. Motivos possíveis para esse saldo positivo? Primeiro ponto é que possivelmente tivemos uma mudança estrutural. Com o ganho de força das vendas online, as empresas estão alugando os galpões e segurando eles mesmo em um momento de mercado pior. O segundo ponto, para os analistas, se dá pelo fato de que os FIIs logísticos listados têm a nata dos galpões e nas melhores regiões. A localização desses ativos importa muito, uma vez que eles têm que ficar perto das principais regiões metropolitanas. E aí, por conta da qualidade, eles vão bem mesmo em momentos ruins. Outra questão possível é que vários dos galpões estão locados para companhias de logística e não diretamente para varejistas. Várias companhias de e-commerce acabam terceirizando as suas entregas e aí as contratadas estão segurando para não soltar os ativos. Por fim, o último motivo listado pelos analistas do BBA é que algumas gestoras de fundos imobiliários estão postergando entregas de galpões para garantir locadores. Com tudo isso, o BBA segue bastante otimista para os FIIs de logística e recomenda atualmente a compra de 7 deles que fazem parte do IFIX. A gente vai falar agora um pouquinho de cada um desses fundos recomendados, mas essa é a lista completa. Bresco Logística, código BRCO11, Quineia Renda Imobiliária, KNRI11, VBI Logístico, o LVBI11, RBR Log, RBRL11, 20 Logística, VILG11, XP Log, XPLG11, HSI Logística, o HSLG11. Então, vamos lá. Depois dessa chuva de siglas, o primeiro, o Bresco Logística, é um fundo que tem 10 propriedades que somam 392 mil metros quadrados. Para o BBA, a carteira desse fundo, gerido pela Bresco, se destaca pela qualidade técnica, localização e risco de crédito. A classificação é boa dos imóveis. 49%
da sua área bruta alocável está em São Paulo. 67% das suas propriedades estão próximas aos centros urbanos e 57% dos seus inquilinos têm rating AAA ou AA pelas agências de crédito. Por fim, ele está com um dividend yield no ano de 8,4%. Próximo, o Kinea Renda Imobiliária tem 20 ativos, sendo 8 galpões e 12 edifícios comerciais. 65% da receita vem de São Paulo, 19% do Rio e 15% em Os Quebrados de Minas Gerais. Para o time do BBA, esse FII tem boa diversificação e uma liquidez interessante. Do lado negativo, está o fato de que parte das lajes corporativas estão em regiões que perderam a atratividade recentemente. O dividend yield está em 7,1%. Falando do VBI Logístico, são 10 ativos distribuídos entre São Paulo, Paraná, Minas e Bahia. 95% da receita estão em galpões classe A, com setores de logística e e-commerce dominando. Eles ainda têm clientes de peso como Ambev, DHL, Magazine Luiza e Amazon. Do lado negativo, o BBA aponta a alavancagem do fundo e também a exposição deles à região de Extrema, em Minas Gerais, que atualmente conta com benefícios fiscais. Se os benefícios caírem, é algo que pode impactar os ganhos do VBI, que hoje está com yield de 8% no ano. O RBR Log também é outro FII de logística que pode ser impactado pelo fim dos estímulos fiscais na região de Extrema. Ele tem 5 galpões espalhados por Minas e São Paulo. Outro sinal de alerta é que um dos locatários é Americanas, que pode em algum momento não arcar com seus compromissos financeiros. Mas a varejista já falou que vai desocupar o imóvel. Hoje o RBR tem um yield de 8,4% no ano. O 20 Logística tem 15 ativos e conta com clientes como Tok-Tok, Netshoes e Ambev. Ele está presente em 7 estados, sendo que fora os do Sudeste, há galpões no Pará, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Outro, XPlog, tem 17 condomínios logísticos distribuídos em 6 estados. Ele, porém, está aí com uma vacância um pouco maior que a dos demais fundos, 4,3%. Mas tem do lado positivo uma receita diversificada, com o seu maior locatário representando só 12% da receita. Então está bem pulverizado em termos de locatário. Por fim, o HSI Logística tem 5 ativos distribuídos entre São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Amazonas. Todos os galpões estão em um raio de 30 quilômetros de regiões metropolitanas, ou seja, bem localizados. E hoje o yield está em 7% no ano. Mas o BBA chama a atenção por fato de que esse FII está muito exposto à Via, agora Grupo Casas Bahia, uma companhia que viu as ações dispararem no passado, mas sofreu uma queda brutal e não está no seu melhor momento. A gente fez recentemente um Cafeína sobre ela e também sobre Magalu. Vale a pena assistir. Se o momento desfavorável trouxer inadimplência, aí pode haver impactos negativos para o fundo também. Gostou desse programa? A gente trouxe aqui informações úteis, interessantes, relevantes para você? Então, deixa aí o seu comentário, seu like nesse vídeo e, obviamente, esses são os FIIs recomendados pelo Itaú BBA, né? Há um novo otimismo com o setor, mas tem que pesquisar bastante antes de tomar essa ou qualquer outra decisão de investimento, certo? Muito obrigado pela companhia até o finalzinho do Cafeína. Muito obrigado por se inscrever também no nosso canal Invest News. E até o próximo programa, hein? Tchau!